Signo de Escorpião, previsão atemporal. Vamos às mensagens, orientações, inspirações do tarô para os escorpianos. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Lucélia Oshiro e na descrição do vídeo tem o meu site e o meu contato para você dar uma olhadinha nos serviços disponíveis. E se você já faz parte da egrégora do canal, muito obrigada pela sua presença, pela sua participação e por prestigiar o meu trabalho vindo fazer os atendimentos comigo. Gratidão a todos os escorpianos que vêm aqui no canal acompanhar os meus vídeos. Dito isso, vamos à sua leitura, signo de Escorpião, começando com o Arcano Maior. Um Arcano Maior que vai te orientar e te dar o tom para os próximos dias, né? A Lua. A Lua fala de incerteza, insegurança, impermanência. As coisas não estão estáveis, mas na vida não existe estabilidade. A vida é feita de oscilações, de altos e baixos e de fases, assim como a Lua. Então eu vejo que você está numa mudança de fase. Pode ser uma fase interna, uma fase de humor, pode ser uma fase de processo de vida mesmo, né? Na sua rotina, nas coisas da sua casa, nas coisas do seu trabalho. Então tá transitando de um lugar para o outro, de um cenário para o outro. Tem essa coisa de movimento, de faseamento, tá? E aí fica tudo meio mexido, né? Tanto externamente, parece que tá meio que uma bagunça necessária até eu colocar tudo em ordem, mas internamente também parece que não tá tudo assentado ainda. As coisas estão meio que em deslocamento, em movimento. Essa é a minha sensação. E isso pode trazer uma insegurança, essa incerteza pode trazer uma insegurança, né? Putz, parece que isso nunca vai acabar, parece que sempre vai ficar nessa flutuação. Talvez seja uma flutuação em termos de mercado, mercado financeiro, mercado de trabalho, mercado onde você atua, né, sua empresa, seu empreendimento. O mercado está muito flutuante, as coisas estão muito inseguras. Então dá uma sensação de pisando em ovos, tá? Mas isso é uma fase, isso também passa, ok? Então fica tranquilo, vai vivendo, assim, cada dia, um dia de cada vez, um passo de cada vez. Não precisa sair correndo, não precisa ter pressa, vai também respeitando o seu ritmo interno, tá bom? Às vezes a gente acha que tem que ser produtivo o tempo todo e não, né? Nem sempre, tá bom? Respeita o seu ritmo interno, o seu relógio biológico é muito importante você se conectar a isso. E não ficar se comparando com as outras pessoas. Tá vendo? Aqui a gente tem um cão, aqui a gente tem um lobo. São parecidos? São, mas são diferentes, né? São bem diferentes. Então, respeita a sua natureza, ouça a sua natureza e haja com naturalidade diante desse cenário que está se mostrando para você. Porque quanto mais naturalidade você expressar, mais as coisas vão se acalmar e vão se reorganizar mais rapidamente. Porque quanto mais você tentar colocar artifícios ou forçar a barra em alguma situação, é pior, né? É como se, eu quero encaixar o quadrado no retângulo. Não vai, né? Então não força a barra. Quem que a gente tem no fundo do deck? O julgamento, tá falando de um chamado. Em breve, né, você vai receber um convite, um chamado, uma proposta, e isso pode ser externa ou pode ser um chamado interno, como se fosse algo da espiritualidade, te trazendo um insight, uma inspiração para você mudar a sua consciência, mudar a sua maneira de pensar, elevar a sua visão de mundo, a sua visão sobre as coisas, tá? Então, é como se você tivesse aqui logo, por enquanto ainda está escuro, você não está enxergando muita coisa e você está tateando. Aqui, logo em seguida, eu vejo que
Muitos de vocês vão ter aquela inspiração e falar assim: ah, entendi por que o processo foi desse jeito. Entendi por que, não é por quê, né? É para quê? Para que a vida veio me preparando até agora? Agora fez sentido. Sabe quando a gente olha a cena de cima, como se a gente olhasse a cena de cima e as peças do quebra-cabeça fizeram sentido? E você fala, ah, agora entendi, porque não cabia encaixar o retângulo no quadrado, né? Porque tudo tem uma ordem própria, tudo tem uma harmonia, né? Então é como se pedisse, vai vivendo cada fase sem pressa, porque no final vai dar certo. No final as coisas vão se encaixar. Talvez agora não faça muito sentido, mas lá na frente vai fazer, tá? Que mais para escorpião? Que mais para escorpião? 7 de copas e 6 de copas. Não volte atrás. Não dê para trás, não dê marcha ré. Você veio com o carro na leitura passada e o carro ele não tem marcha ré, ele não tem retrovisor, é para frente que ele vai. E nessa para ir para frente, você vai enfrentar adversidades, vai enfrentar incertezas, porque é um caminho desconhecido. Então, aqui tem uma lagosta, né, que ela tá entrando no lago, ou entrando ou saindo, tem uma ambiguidade aqui. Então, é assim, ou entra ou sai. Não dá pra, só que não dá para voltar, né, não vai dar para voltar. Não dá para voltar. A lua fala para você seguir adiante. E aqui também, né? O 7 veio assim, o 7 de copas e o 6 de copas fala que mas lá atrás era tão mais bonitinho, era tão mais fofinho, era tão mais confortável, era tão mais legal. Não sei. Não sei, se fosse tanto assim, você não teria desejado dar o próximo passo. Quando a gente se distancia de um problema, aquilo parece que era maravilhoso, né? Então, às vezes, você está num emprego e daí você sai desse emprego. Daí você olha, mas eu tinha aquele emprego, era tão legal, era... Mentira, não era. Né? Lembra dos perrengues, lembra das pessoas, lembra do salário, lembra, né, do quanto você reclamava. Então, sempre quando a gente sai de um lugar, sai de uma situação, tem uma coisa de nostalgia que a gente fica assim, mas e se eu não tivesse deixado isso, e se não tivesse, né? Só que aqui isso é uma ilusão, é um pensamento ilusório. Mas e se eu tivesse ficado, e se eu não tivesse feito isso, isso? Mas não foi assim que aconteceu. Você fez, aconteceu desse jeito. Mandaram embora, foi assim, não foi de outro jeito. Então, essa carta aqui é meio que assim: cai na real, o passado ficou para trás. Você é escorpião, caramba. Escorpião desapega. Desapegar não é deletar da sua vida, banir, excluir. Não, é aceitar que acabou e aí eu dou um passo para frente e não ficar rememorando coisas que já passaram com essa saudadezinha de romantizando, sabe? Sem romantização aqui, porque é uma ilusão, tá? Senão você volta para um emocional que não vai te levar a lugar nenhum, pelo contrário, só vai te afundar, tá? Tá puxada a sua leitura, hein, escorpião? Meu Deus do céu. Vamos lá. Vamos lá. O que mais para escorpião? O que escorpião precisa ouvir? Pagem de paus, 10 de ouros. Pagem de paus, um novo trabalho, uma nova atividade, algo mais apaixonante, algo mais interessante, que apesar de eu estar começando, né, eu estou começando mais entusiasmado, mais alegre, faz com que eu me sinta melhor. E aí, 10 de ouros. E é justamente esse trabalho, essa atividade que vai te levar ao 10 de ouros, que é o sucesso, ao progresso, a expressão completa dos seus talentos. E a retorno financeiro também.
Então, talvez esteja no início e você não vislumbre todo esse caminho, mas é porque você vai fazer a coisa com muita alegria, com muita satisfação, que isso vai te trazer um bom retorno financeiro. Não é o contrário. Ah, como isso me paga super bem, então eu estou feliz. Não, é o contrário. Como eu estou muito feliz, eu vou ter um bom retorno financeiro, tá? Por isso, não é para você dar passos para trás. Às vezes a gente tem que recuar. Não é o caso agora, tá? Não é este o caso. 4 de paus, construindo aqui a sua barraquinha da fortuna. E o cangaceiro de copas, construindo o seu barraco, né? Construindo a sua casa, o seu alicerce. Seja lá o que for que você queira construir para o futuro, aqui são os 4 pilares, são as bases fundamentais do seu futuro. Começa agora, sem ilusão, sem nostalgia. Tá começando, então continua nesse processo, continua nesse caminho. Ah, mas não tem nenhum cliente, ah, mas tá difícil, ah, mas não tem problema. Aqui a gente já tem a dica de que vai dar certo. E depois da lua, a lua fala de fertilidade, criatividade, e depois da lua sempre tem o sol. E o poder da lua também, né, a lua fertiliza, a lua é o útero. O útero é aquilo onde nasce a vida. Então, assim, tem vida nascendo aqui. E aí a gente pode estar falando de trabalho, pode estar falando de relacionamento, de amor, de um futuro casamento aqui com esse cangaceiro de copas, tá? Bons encontros para quem está solteiro. A papisa, sacerdotisa com a rainha de paus. É muito poder. É muito poder. Olha só, a lua e a sacerdotisa. Intuição, ouça e siga a sua intuição. Não negligencie a sua espiritualidade, a sua imaginação, o seu mundo interior. O seu mundo interior, ele sabe muita coisa, mas muitas vezes a gente não para ouvir. Ou parece que essa coisa de mundo interior é muito misteriosa, muito abstrata, e assim eu não sei lidar com isso, né? Eu não entendo. Só que a sacerdotisa, a papisa aqui, ela é assim, é mão na massa mesmo. Nesse caso aqui, né? Ela enxerga as coisas, ela percebe. E não é assim, na tela mental. Para algumas pessoas pode ser, mas nesse caso, o que eu tô vendo aqui com essa rainha de paus é você mão na massa mesmo, você percebendo o que tem que ser feito e o que não tem que ser feito. A vida te dando sinais, a vida conversando com você e você ouvindo o que a vida tem para te dizer, tá? E aqui também fala de muita intuição e criatividade. Então, eu tive uma intuição, putz, eu podia estudar isso, eu poderia fazer isso, poderia lançar tal produto, escrever tal artigo, publicar um livro X, enfim, né? Abrir um canal no YouTube, no TikTok, sei lá o que. Mas é algo assim na prática, uma revelação que vem. E não uma revelação que vai ser, algo, tcharam, né, com estrelas e fogos de artifício. Não, é uma revelação do tipo assim, você percebe, você fala assim, nossa, tava aqui o tempo todo na minha cara e eu não tinha percebido. Mas agora eu tô percebendo o que é que eu tenho que fazer, para onde é que eu tenho que ir, com quem eu tenho que falar. Qual é o próximo passo? Eu não preciso enxergar o caminho inteiro, mas eu enxergo o próximo passo e daí depois o próximo passo. É assim, tá? É uma construção contínua. E aí a gente está falando de fortalecer o seu sagrado feminino. Independente se você é homem ou mulher, tá? Fortalecer o seu lado yin, o seu lado feminino, que é a força da energia da lua no seu mapa astral. Então, olha onde está a lua no seu mapa astral, vai assistir a leitura do signo onde está a sua lua e vê qual que é a energia que está tonalizando a lua, qual é o signo onde está a lua no seu mapa astral.
e aí você toma a força dessa energia, desse signo, porque ela vai te ajudar nessa fase da vida especificamente, ok? Então, essa lua vai te... Porque essa lua, o signo onde está a lua, é o seu signo da vida passada. E ele vai te dar forças, habilidades, características que você já vivenciou. E aí, talvez, isso ficou internalizado. E agora você pode usar isso como potência nessa fase que as coisas estão mais escuras, mais intrauterinas, né, um projeto que ainda tá para nascer, ainda tá meio que em preparação, e você usa essa força, essa energia lunar para nutrir esse projeto, nutrir isso que está começando agora, tá bom? E que não tem mais volta, porque uma vez que está em andamento, não tem como recuar, né? A gente está falando de uma vida intrauterina, um projeto que tá, uma vez que o bebê está lá no útero, ele não tem como regredir, né? É só progresso, tá bom? E a rainha de paus também, em um outro sentido, ela traz uma proteção espiritual. E a sacerdotisa também, ela traz uma sabedoria. Isso que você está fazendo, ou isso que você está pensando em começar a fazer, isso está sendo inspirado e guiado pela espiritualidade, tá? Então não tenha medo, não tenha dúvidas de que você está no caminho certo, ok? Uma mensagem da fitoenergética para Escorpião. Mensagem da fitoenergética. Faça da oração um hábito e você saberá o rumo a seguir. Então, para quem estava se questionando, mas como eu me conecto com a espiritualidade? Faça da oração um hábito e você saberá o rumo a seguir. Tá? Respondida a sua pergunta? Oração não é sobre pedir, oração é sobre conversar. Né? E conversar é você pergunta e você ouve a resposta. E a resposta ela não vai vir cifrada, codificada, em símbolos mirabolantes. Ah, eu preciso decifrar o meu sonho. Não, quando você pergunta, a resposta vem bate pronto, tá? Direto e reto, tá bom? O eu superior não é poético. Ele fala o que tem que ser dito. Tá? A gente é que tenta às vezes ficar, né, floreando, tentando achar complexidades. Se tá complexo demais, não era a mensagem que você precisava, era só um sonho, era só um delírio, tá? Aqui, né? Era só um delírio, porque a espiritualidade, quando ela tem que te passar mensagem, ela não vai ficar fazendo joguinhos, tá bom? E uma mensagem final. Uma mensagem final para Escorpião. Até engasguei. 3 de espadas. 3 de espadas. Parece que tem alguma coisa assim, né? Prendendo o laríngeo de vocês, né? Alguma coisa ficou engasgada aqui. Eu vejo as coisas exatamente como elas são. Ainda que doa, ainda que isso me faça enxergar que era uma ilusão e que agora eu tenho que seguir de uma forma mais pragmática, menos emotiva, enfim, né? Agora eu enxerguei o que eu não estava enxergando. Então, eu vejo as coisas exatamente como elas são, sem floreios, sem codificações, sem ficar, né, complicando demais. As coisas são muito mais simples do que o que a gente imagina. A mente, o ego, ele busca complicar as coisas, né? Só que aqui está falando um pouco mais de simplicidade e simplificar as coisas, tá? É isso, Escorpião. Espero que essa leitura tenha sido útil. Muito obrigada pela escuta e espero o seu contato para vir fazer a sua constelação sistêmica comigo, tá bom? Até mais!